10, ou no, quem sabe, dia 1º. Daí avaliação daquele negócio. Pessoa, eu vou abrir o sistema às 7. Aí vocês vão ser 4, 5 questões. Eu vou abrir às 7. Eles vão ter, né, no caso, a aula acaba 9h30, mais 4 horas depois, para fechar. Então, 9h30, 10h30, 11h30, meia-noite e meia, 1h30. Então, eu vou colocar para fechar o sistema 1h30 da manhã do dia seguinte, para evitar essa questão aí de copiar prova aí. Acho que é isso, pessoal. Alguma dúvida? Estão me escutando ou não? Sim, professor. Então, beleza. O pessoal tá meio quieto aí. O pessoal tá meio quieto hoje. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou começar a gravar aqui a aula. Eu só vou compartilhar aqui agora minha tela. Beleza. Então, o que a gente viu até agora na disciplina? A gente viu a ideia lá, né, da tensão, né? Vamos fazer assim um resumo. Não, vou fazer assim falando, que depois fazer um esquema, uma metodologia de projeto. Mas o que a gente viu na disciplina até agora? Basicamente, a gente viu lá o conceito de tensão, a gente viu que essa tensão pode ser normal ou de cisalhamento, e como calcular, né, essas tensões dependendo do esforço lá. Por exemplo, se tivesse um esforço de tração, é uma expressão, né? Se tivesse um esforço de compressão, é outro. Se tivesse, por exemplo, uma flexão, uma expressão. Duas expressões, no caso, uma flexão vai gerar tensões normais e tensões de cisalhamento. E a torção também geraria uma tensão de cisalhamento. Então, o que a gente vai ver agora? A gente vai ver agora isso, o que acontecendo no elemento estrutural de maneira combinada, ou seja, eu vou ter um corpo que vai estar submetido à compressão, à flexão ao mesmo tempo, à flexão, à torção. Então, vários carregamentos, né? Vários carregamentos acontecendo no mesmo tempo. Então, vamos pensar no seguinte. Então, pense, eu vou ter meu elemento estrutural aqui, ó. Vamos pensar. O que a gente vai fazer a metodologia de projeto para isso? Nós temos um elemento estrutural, por exemplo. Supor aqui que essa barra aqui. Então, essa barra aqui, vamos dizer assim, nós podemos discretizar ela em vários elementos. Aí nós vamos pegar um ponto, né? No caso, um ponto desse elemento estrutural. E a gente vai analisar esse elemento de tensão aqui. Elemento de tensão. Vou falar mais na sequência sobre esse elemento de tensão aqui, né? No caso, esse cara está sujeito a vários esforços. Então,
Esse cara vai ter algumas tensões associadas. Né? Além de tensões cisalhantes agindo, né, nas faces. Então, o que a gente vai ver? Uma vez que a gente calcula esse elemento de tensão, a gente vai buscar o quê? Né? Então, a gente vai buscar ter o componente estrutural, a metodologia. Nós iremos olhar para um ponto, buscar o elemento de, né, o elemento de tensão, o elemento de tensão, ou, né, isso aqui obviamente no ponto, né, ou estado de tensão no ponto. Em um ponto. Né? Depois que a gente olha para esse elemento de tensão, o que a gente vai buscar? As tensões principais, sigma 1, que é maior que sigma 2, que é maior que sigma 3. A gente vai buscar, então, as tensões, ó, componente estrutural. Vai buscar identificar o elemento de tensão. E daí buscar, então, né, calcular as tensões principais. Né? Depois pode ver, pode calcular isso numericamente, graficamente. Graficamente vai ver isso aqui através do círculo de Moore. Por exemplo, vai ter um negócio aqui que é sigma e tal aqui. Tem um círculo aqui. Tem outros círculos aqui, ó. Então, tem o sigma 1, 2, 3. Isso aqui é o método gráfico. Então, uma vez que a gente identificou essas tensões principais, o que nós vamos fazer? Aplicar um critério de falha. Né? Vamos colocar assim, aplicar um critério de falha. Então, a gente vai ver que vai ter critério de falhas para materiais dúcteis. Né? Então, tudo que fica dentro dessa faixa aqui está com segurança, né? Está dentro do critério. Né? Então, critérios de falha para materiais dúcteis e frágeis. Né? Então, vai aplicar um critério de falha. E depois que a gente aplicar esse critério de falha, o que vai fazer? Nós iremos, então, determinar o coeficiente de segurança. Então, qual que é a desvantagem desse cara aqui? Ó? Essa metodologia que eu fiz. Essa metodologia que eu estou fazendo, eu estou analisando apenas uma tensão num ponto. Então, qual que é o ponto que eu vou ter que utilizar, analisar? O ponto crítico. Ou seja, aquele ponto que a gente qualitativamente sabe que tem maior tensão ali. Vai analisar sempre o ponto crítico. Se a gente fosse fazer numericamente, através, por exemplo, de um software comercial, elementos finitos, por exemplo, a gente ia fazer essa análise, né, do coeficiente de segurança ao longo da minha estrutura, que é muito melhor. Né?
Mas como nós temos que aprender primeiro, né? O que é um critério de falha, como essas tensões calcular. Então, primeiro a gente vai fazer essa análise, né, no ponto. Depois eu quero fazer uma prática com vocês aí, utilizando algum software comercial aí para análise. Então, eu vou ver lá com o professor Ivo se vai dar para usar o console, alguma coisa aí nesse sentido, né? Então, o que a gente viu até agora, pessoal? Né? Então, o que acontece? Eu começo a disciplina de elementos de máquina aqui, né? Eu começo aqui minha disciplina. Por quê? Porque na realidade essa ideia da torção, da flexão, da compressão de tração são aspectos relacionados aí à disciplina de mecânica dos sólidos lá, né? Só que como vocês não tiveram antes essa disciplina, então o que eu fiz? Eu fiz a recapitulação antes, né? Fiz um resumo, vamos dizer, dos principais esforços em 4 aulas, né? Então por isso que eu vou passar essa lista de exercício e acredito que agora começa a ficar um pouco mais difícil a disciplina, né? Um pouco mais difícil a disciplina. Por quê? Porque a gente vai analisar agora um elemento estrutural sujeito a vários tipos de carregamento. Então vamos lá, pessoal. Vou aumentar o tamanho da tela aqui. Então vamos começar a falar sobre a ideia, então, de elemento de tensão. Sobre o elemento de tensão. Então a gente viu lá que as tensões, né? Você tem as tensões, elas vão ser ou tensões normais, sigma, ou tensões cisalhantes. Tal, né? Então, a gente vai ver, né, como são essas tensões normais e tensões cisalhantes contém um carregamento combinado. Então vamos supor aqui, ó, que eu tenho um corpo qualquer, ó, considere, né? Vamos colocar assim, considere. Vamos considerar aqui, eu tenho um corpo qualquer aqui, ó. Você chama esse cara de corpo batata. Batata aqui, ó. O que esse cara aqui é um cara que tem um certo domínio aqui, um contínuo, né? Um sólido contínuo. Um sólido contínuo. E, obviamente, vou definir para esse cara aqui um sistema de coordenada. Né? Um sistema de coordenada. X, Y e Z. E esse cara aqui, ó, tá sujeito aí a vários carregamentos.
Vários carregamentos. Há vários carregamentos. Então, se eu pegar esse cara aqui e fizer um corte aonde? Um corte paralelo ao plano XY. Um corte paralelo aqui, ó, plano XY. Então, o que eu vou visualizar aqui nesse cara? Então, eu vou olhar agora para minha batata lá. E agora essa batata está cortada aqui, ó. Então, essa batata vai estar cortada. Posso pensar que essa batata, na realidade, ela é constituída, né, por pequenos elementos diferenciais de área. Cada elemento desse aqui é um elemento diferencial de área. Então, ó, eu vou ter essas forças F aqui. E todas as todas as forças, né, vão estar, né, serão substituídas por uma força interna ΔF. Isso aqui é uma força interna que está em equilíbrio estático com as demais forças externas, né? Então, essa é a ideia da tensão. É uma força interna que está agindo sobre o elemento de área. Então, tem essa força ΔF. Obviamente que eu vou ter ainda, né, o meu sistema de coordenada aqui, ó. O meu sistema de coordenada aqui. X, Y e Z, né? Só que como essa força é ΔF, ela é uma força assim, uma força resultante, vamos dizer assim, né? Essa força ΔF, ela pode ser decomposta. Então ela vai ter uma componente, né, obviamente, ΔFx aqui, que está saindo, né, do plano, e forças que estão agindo sobre o plano, né, em cima do plano, sobre a face, né. Então, que é uma força ΔFz e uma força ΔFy. Então, percebam como essa força está agindo sobre o plano, né, está agindo, né, sobre a face do plano, vamos dizer assim. Essas forças ΔFz e ΔFy vão ocasionar qual tipo de tensão, pessoal? Vai acarretar, né, no surgimento, então, de tensões cisalhantes. Vão gerar tensões cisalhantes. E minha força ΔFx, né? Minha força ΔFx, como ela está normal o plano, né, ela vai acarretar, então, uma tensão normal. Então, percebo, então, que eu vou ter um sigma x,
que vai ser essa tensão normal. E essa tensão normal vai ser o quê? O limite quanto esse elemento diferencial de área, né? Ou se delta A tender a zero, que vai ser então a força delta Fx por delta A. Pessoal, quem tá com o áudio ligado, só desligar aí para não atrapalhar. Aí vou ter a força cisalhante delta Xz, que está relacionado então ao limite, né, de quando esse elemento diferencial de área tende a zero, por um delta Fz por um delta A, né, e um que tal, né, um tal xy, né, quando o limite se o diferencial de área tende a zero, vai ser o quê? Um delta Fy por delta A. Então, esse aqui seria o conceito de tensão lá, né? Bom, agora, se nós fizéssemos um corte aqui, ó, vamos dizer assim, ó, nós fizemos esse corte, agora tivesse feito um corte aqui, né? Um corte aqui e o outro corte, né? Um paralelo ao plano XY, vamos dizer assim. E o outro corte paralelo ao plano agora XY, não, XZ, ó. Aqui, ó, na verdade é paralelo ao plano ZY. E esse cara aqui, ó, cortar ele aqui, ó. Percebam que esse cara aqui, ó, esse elemento de área, analisando só apenas o elemento de área, ele vira o quê? Ele resulta, vamos dizer assim, ó, ele vai resultar um elemento de volume, ó. Um elemento de volume. Vou fazer aqui. Então, vou ter aqui X, o Y e o Z. Vou ter aqui, então, meu sigma X. Aqui vou ter, então, meu sigma Z. E aqui vou ter meu sigma Y. Obviamente que vou ter essas tensões normais também lá atrás. Oi? É, eu peguei um volume. Ele virou um volumezinho. Hã? É que eu peguei. É, sim. Ele virou um elemento. Fui cortando ali, de maneira que chega aí nesse cubinho. Então eu tenho sigma X, sigma Y, sigma Z. Além o que? Eu vou ter as tensões de cisalhamento. Então, aqui vou ter um sigma XZ. Sigma não, tal, né? Aqui um tal XY. Aqui para cima
eu tenho um tal, né? Um tal YZ e aqui um tal YX. Isso aqui também vai ter do outro lado, só que com sentido contrário, né? Aqui eu teria, né, um tal, né? Um tal ZX e um tal, né? E um tal ZY, né? Isso aqui também ia ter lá na outra face, lá atrás também, né? É assim. Então, esse estado de tensão a gente vai ser chamado de estado tridimensional de tensão. Porque no estado tridimensional eu tenho sigma x, eu tenho sigma y e tenho sigma z. E esse estado tridimensional, né, esse estado tridimensional pode ser representado matematicamente através de um tensor chamado tensor tensão. O que é um tensor? Um tensor é uma matriz lá. Então, essa matriz aqui eu tenho sigma x, sigma y e sigma z nas diagonais principais, mas eu tenho que nas outras nos outros elementos eu vou ter minhas tensões cisalianas lá. Eu tenho que então que esse cara é tal xy, tal xz, que vai ser tal yx, tal yz, tal zx e tal zy. O que esses caras aqui têm em comum, pessoal? É que essa matriz aqui, ó, esse cara aqui, essa matriz é simétrica. Ou seja, o que é uma matriz simétrica? Esse cara aqui é igual a esse. Esse cara aqui, ó, é igual a esse. E esse cara aqui em azul é igual a esse. Ou seja, em outras palavras, a tensão de cisalhamento XY é igual a tensão de cisalhamento YX. A tensão de cisalhamento XZ é igual à tensão de cisalhamento ZX. E a tensão de cisalhamento YZ é igual à tensão de cisalhamento ZY. Então, essa matriz é simétrica. O outro caso que eu posso trabalhar é quando tenho o quê? Um estado plano. Então, esse foi o estado triplo de tensão. Estado triplo é um pouco mais difícil de trabalhar. Então, esse cara aqui, vou chegar sempre nesse tensor tensão, né? Através, geralmente, de utilizando aí a teoria da elasticidade, por exemplo, e vou calcular as minhas tensões principais. Como que eu calcularia essas tensões principais matematicamente falando? Através da resolução do problema de alto valor e alto vetor. É o que os softwares fazem. A questão é que aqui eu tenho uma relação, né, no caso, né, por elementos finitos lá, eu vou utilizar uma formulação no caso de um elemento sólido, por exemplo. De um elemento sólido.
Então, esse elemento sólido vai me dar lá, fornecendo os nós lá, por exemplo, né, o tensor tensão lá, por exemplo. Não é bem isso, mas de uma maneira bem chula, seria quase isso. E e vou ter as componentes de tensões sigma x tal lá, calculo as tensões principais e aplico o critério de falha e tenho o coeficiente de segurança. Você não vai fazer tanto análise tridimensional. Né? Por quê? Porque fazer uma análise tridimensional requer um conhecimento da teoria da elasticidade. Né? Então é um pouco mais complexo fazer na mão. O que você vai fazer análise é no estado plano de tensão. Então a gente vai resumir esse cara, vamos dizer assim, para o estado plano. Que é o chamado EPT. EPT, né? Né? Chamado estado plano de tensão, EPT. Então, no estado plano de tensão, né, o que é? Nós tínhamos, né, sigma x, sigma y, sigma z. No estado plano de tensão, pelo menos, ó, isso aqui vocês têm que guardar. Pelo menos, né, uma das componentes normais é igual a zero. Então, pelo menos uma das tensões combinais, né, pelo menos uma das componentes normais, né, ou seja, sigma x, sigma y, sigma z é igual a zero. Nesse caso, a gente vai considerar que sigma z é igual a zero. Então, aquele elemento de tensão, né, ele vai, né, ele vai tá o quê? Né, ser no plano. Então, vou ter um sigma x aqui, um sigma y, um sigma y. Aqui tem um tal, né, xy, aqui, né, aqui e aqui. Pensando, cara, sempre que as tensões desses elementos têm que estar em um equilíbrio estático em relação ao centro do meu elemento. Por quê? Porque isso aqui está estaticamente em equilíbrio. Então, ou seja, o momento causado por essas tensões de alinhamentos aqui, essa aqui causa um momento no sentido anti-horário, e esse aqui no sentido horário. Então, por isso que a convenção aqui dos sinais aqui da tensão dos elementos, que eu vou falar mais adiante isso aí, ó. Então, quando que ocorre, por exemplo, o estado plano? Então, vamos supor aqui que eu tenha, por exemplo, uma chave, nós temos uma chave aqui, está apertando um parafuso aqui, tal. Que a chave faz isso aqui, ó, mais ou menos, tal, vem aqui, ó. Tô aplicando uma força aqui, ó, F. E eu tô analisando aqui, ó. Ou seja, o estado plano, ele acontece, ó, na
na superfície. Não é internamente, é na superfície livre. Do elemento estrutural. Vai ser apenas na superfície. Internamente, né? Internamente no material, ele não está no EPT, ele vai estar no estado triplo, né? Estado triplo. Mas na superfície livre do elemento estrutural. Na superfície livre de um elemento estrutural. Apesar que esse cara está no IPT, ó, apesar que sigma x, sigma y sejam diferentes de zero e sigma z é igual a zero, o meu elemento ele vai desenvolver deformações em x, em y, em z, devido ao quê? Ao coeficiente de Poisson lá, né? Devido ao efeito de Poisson. Né? Devido ao efeito de Poisson. Então, é meu elemento plano. O que a gente vai ver agora na disciplina? Como chegar nesse cara aqui. Ó. Vamos chegar. Então, vamos falar um pouco nisso aí depois que der esse tempozinho aqui, né? Que tá acabando o meu tempo aqui, ó. O stop share. Tá acabando o tempo lá. Tranquilo, pessoal? Daí todo mundo volta aí. Para nós avançarmos aí. Acredito que até próximas aulas aí, se tiverem com outros professores aí na semana, acredito que até eles já utilizaram com vocês aí o Webex lá. Só que eu ainda não tive tempo de mexer com ele, até porque eu tô cheio de coisa aqui. Então, semana que vem daí a gente faz a aula nesse sistema novo daí. Tranquilo, pessoal? Já chegaram a olhar, não? Seu Webex lá? Já tiveram aula com alguém com esse sistema novo, não? Ainda não tivemos, não, professor. Eu conheço ele só de fora da faculdade, mas dentro ali, aula com ele, a gente não usou ainda. Então, na próxima aula, todo mundo vai utilizar isso daí, que é o sistema que a faculdade adquiriu. Vamos voltar lá, pessoal? Vamos voltar lá? Não, stop vídeo. Record. Share screen. Bom, como eu falei,
algum ponto importante em relação aqui aos sinais. Os sinais. Pessoal, quem está vendo novela aí, desliga aí o áudio. Sinais. Então, aqui, né, em relação aos sinais, né? Então, a gente vai pensar, a gente vai ter tensões normais, né? Para o IPT. Então, a gente vai ver tensões normais e tensões de cisalhamento. Então, as tensões normais são consideradas positivas, né? Quando elas estão entrando no plano, estão saindo do plano, quer dizer. Estão saindo no elemento. Estão saindo do plano ali, né? E as tensões normais, ó, positiva. E as tensões normais serão negativas quando estiverem entrando, ó. Entrando no plano. Então, essas aqui são as tensões agora cisalhantes. As tensões cisalhantes são positivas então, ela é positiva quanto a esse caso aqui, ó. Ou seja, a face direita para cima. Então, esse cara aqui é positivo. Ela é positiva. Sempre lembrando que isso aqui está no equilíbrio estático, né? Em relação ao momento causado no centro. Então, ó. Então, esse cara com esse cara com esse cara. E a tensão cisalhante vai ser negativa é o contrário. Aqui, ó. Fazendo o contrário. Face direita para baixo. Tranquilo aí, pessoal? Oi. Oi. Eu não estou entendendo o que você está falando, Antônio. Está muito ruim o teu áudio. Não entendi. Está muito baixo. Está muito baixo o teu áudio. Nossa, piorou agora.
Ó, o sentido, eu estou perguntando se está perguntando em relação ao sentido. Perceba que essas tensões desaliantes, isso não é elemento, estou olhando isso aí, esse cara aqui, eu tô olhando, né, o estado de tensão num ponto, que esse ponto pode ser ilustrado através desse elemento de tensão. Bom, essas tensões, ó, percebam que causam que momento em relação ao centro aqui, ó, do meu elemento. Ou seja, esses momentos, como esse cara tem que estar causando um momento no sentido horário, ó, no sentido anti-horário, esse outro caso, esse cara causa um momento no sentido horário. Ou seja, ele está no equilíbrio estático, o somatório dos momentos está igual a zero. Entendeu? Deixa eu ver aqui. O que é que você falou aqui? Não, você vai considerar, obviamente se mudar o referencial vai mudar os sentidos, né? Mas assim, isso aqui é por convenção, né? Isso aqui é por convenção. Por quê? Porque a gente vai adotar, ó, nós iremos adotar um X e um Y. E isso daí é até uma pergunta importante. Dependendo, dependendo do sistema de coordenada que a gente adotar, os valores de sigma x e sigma y vai mudar também. Por quê? Porque isso aqui está x em y. À medida que eu começo a rotacionar esse elemento aqui para o sistema de coordenada x', y', os valores também de sigma x e da tensão dos elementos também começam a se alterar em relação ao sistema de coordenada. O que eu vou procurar? Eu vou procurar um estado de tensão e que ele é invariante a esse sistema de coordenada. Que é a ideia, então, do alto valor e alto vetor. Que são ideias do quê? Das tensões principais. Por isso que eu trabalho só com tensão principal. Porque ele é invariante ao sistema de coordenado adotado. Ele sempre vai, as tensões vão ser sempre normais ao plano lá. Ele não muda, é invariante. Ele é invariante ao sistema de coordenado. Ele sempre é o mesmo. Sempre é o mesmo valor. Então, a importância de trabalhar com tensões principais. Então, isso é muito importante, a ideia, né, do sistema, né, de coordenada que eu estou trabalhando. Né? Eu trabalhei com x e y. Agora, se eu colocasse um x' e y' e transformasse, né, essa vai ser a ideia da transformação da tensão, e representasse essas tensões a esse novo sistema de coordenada x e y', ele tem valores diferentes desse sistema original. O que eu vou procurar? Nada mais é um sistema que minhas tensões são invariantes ou que me forneçam a máxima tensão normal e a máxima tensão de desalinhamento. Então, isso que a gente vai procurar. Isso que a gente vai procurar, que vai ser a ideia das tensões principais. Boa pergunta, Antônio. Né? Então, por convenção, né, nesse caso, que eu sempre vou, por convenção, eu vou adotar sempre que o meu sistema de coordenada aqui, ó, é x e y. Né? X e y. Original. Isso é por convenção, vou colocar assim, por convenção. Isso aqui é por convenção. Ok? Então, vamos começar a olhar a ideia dos elementos de tensão agora. Para alguns tipos de carregamentos.
alguns elementos de tensão ou estados de tensão para alguns carregamentos. E a gente quer chegar? A gente quer chegar no elemento de tensão sempre. E daí, dali, calcular a tensão principal. O caso mais simples é o que eu tenho aqui, uma tração ou compressão, né? Vamos pegar o que eu tenho a tração, ó. Assim, ó. Tem a tração. Tem a tração. Quando eu olho, então, aqui para o elemento de tensão, então, né, tem minha barrinha aqui, tem essa força F e essa força F. Que tal a linha neutra, vamos dizer assim, né? E eu vou fazer esse corte AA aqui. Então, se eu olhar aqui nesse cara, né, que eu vou olhar a força F aqui, mas aqui eu vou ter o que internamente? Uma distribuição, né, uniforme da tensão, né? Uniforme da tensão. A distribuição uniforme da tensão. Então, ou seja, aqui, ó, se eu considerar um elemento de tensão aqui, ó, vem aqui, ó, e olhar para esse elemento de tensão. Então, eu tenho um ponto ali, né? Tem um elemento de tensão, vamos dizer assim. Né? Que eu vou ter os sistemas de coordenada x, y. Aqui então vou ter meu sigma x, vou ter meu sigma x. Então pensa que numa tração eu tenho o que? O caso de tensão unidimensional, né? Uma tensão unidimensional. O mesmo seria para compressão. Isso aqui seria então para tração. Agora vamos para um outro caso. Quando nós temos então o cisalhamento. Quando eu tenho então o cisalhamento.
quando eu tenho cisalhamento. Então, se a gente olha aqui, né, vamos dizer assim, eu tenho um sistema aqui, assim, por exemplo, vem aqui um negocinho, tal, vem outro negocinho aqui, uma ferramenta, né, de corte, aqui, vem aqui e põe uma chapinha aqui azul, ó. Uma chapinha azul, né? E venho aqui, ó, com uma lâmina. E eu venho com uma lâmina aqui e aplico essa força F de cisalhamento. Essa força F cisalhante. Força F cisalhante. Então, se eu olhar aqui, ó, minha atenção aqui, ó, esse pontozinho, vamos fazer aqui um zoom para cá. Então, a gente vai olhar, por exemplo, ali no material, né? Eu vou ter aqui, ó, minha peça em azul. Minha peça em azul. Mas vou ter o quê? Vou ter uma distribuição de tensões de cisalhamento e vou olhar meu elemento de tensão aqui, ó. Eu vou olhar meu elemento de tensão aqui. Então, quando eu olho para esse elemento de tensão, o que eu vou enxergar? O que eu vou enxergar? Vamos fazer aqui, ó. Então, tem aqui minha tensão, né? Meu elemento de tensão. Eu vou enxergar apenas o quê? Tensões de cisalhamento. Assim. Apenas tensões de cisalhamento. Vamos agora para o caso que nós temos, então, o quê? Uma torção. Vamos para o caso que nós temos uma torção. Nós temos uma torção. Então, vamos supor aqui, eu tenho um eixo. Aqui o eixo de rotação do eixo. Né? E
Aqui tem um sistema de coordenada, vamos dizer assim. X. Aqui não é X aqui. É Y, né? É Y. É azul aqui, ó. Fazer de azul ali para ficar mais bem ilustrado. Aqui é Y, né? Aqui é Z e aqui é X. E tô analisando a tensão desse cara aqui, ó. Então percebe que eu tenho um torque aqui, né? Tem um torque aplicado aqui. Então vou ter o torque para cá em equilíbrio estático. A gente sabe o quê? Que o torque vai ser o que? É o torque vezes a distância, né, C, do eixo de rotação até o ponto considerando C, dividido pelo momento de inércia polar. J é o momento de inércia polar. Né? Então, se eu olhar ali, né, para esse cara aqui, ó. Se eu olhar para esse cara aqui, ó. Se eu olhar para esse cara aqui, nossa, ficou meio ruim só meu círculo. Eu vou ter o plano aqui, ó. XZ, ó. XZ. Só que meu elemento de tensão está aqui em cima, né? Ó, tá aqui em cima. Tá sobre, né? Aqui lá em cima. Então, ou seja, a gente sabe que essa tensão de alinhamento ela vai provocar aqui. Ela vai me dizer que a tensão dos elementos está variando linearmente em relação a essa distância C aqui, ó. Ela está fazendo isso aqui, ó. Se eu dividir esse cara aqui, por exemplo, esse cara está fazendo isso aqui, ó. Vou tentar fazer uma coisa assim. Então ele está fazendo isso aqui, mais ou menos, ó. Aqui, 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 aqui e aqui. Aí. Aqui, né? Aqui, 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 aqui. E aqui, aqui, aqui e aqui. Então está provocando essa distribuição de tensão cisalhante aqui nessa face. E essa distribuição é dada por essa fórmula aqui, né? Onde a tensão dos elementos de massa é TC sobre J. Obviamente que ele varia linearmente pela distância, R, vamos dizer assim. Porque é o seu máximo. Vou chamar de um R aqui. Fica variando linearmente. Então, ó, se eu olhar para o meu estado de tensão, que está no plano XY, elemento de tensão, então se eu olhar para esse elemento de tensão aqui, ó, está no plano XY,
que ele vai ver aqui? Ele vai ver tensões de cisalhamento também lá. Né? Então, no XY, então, ele vai ver esse cara para cá, vamos dizer assim, esse para cá, esse para cá e esse para cá. Né? Onde essa tensão aqui é minha tensão de cisalhamento máxima aqui, dada por essa fórmula. É igual ao meu tal XY, né, para esse cara. Tranquilo isso aqui, pessoal? O outro caso é quando tem a flexão. Ó. Eu tenho a flexão. Tem a flexão. Quando tem a flexão, tu vai pegar esse cara aqui, né? Vamos supor, obviamente, que tem um... Né? Eu tenha uma viga aqui que está fazendo o quê? Flexionando esse cara aqui. Está flexionando esse cara. Né? Tá flexionando aqui. Esse cara aqui, né? Se a gente olhar, então, ele aqui, ó. Seção. Tá aqui, ó. E, obviamente, a gente vai pegar e analisar a tensão aqui, ó, na viga, vamos dizer, bem no meio, onde o meu fletor é máximo. Vai analisar ali, né? A minha tensão, bem no meu fletor é máximo. Só que a força cortante é mínima. Não vai ter. Analisar ali. Aqui, nesse ponto e no meio. 1, 2, 3. Então a gente sabe o que é a flexão, ó. A flexão, ela ocasiona, vamos dizer assim, ó. Ela ocasiona uma distribuição, né, de tensão dada pela seguinte fórmula. A tensão é o que? Proporcional ao momento fletor e que a distância da linha neutra até um pouco considerando o momento de inércia. Então, uma flexão, né? Então, tem uma tensão normal, né? Tensão normais. E causa também uma tensão de cisalhamento. A tensão de cisalhamento. Que é chamada, então,
flexão por cisalhamento. É o quê? Que a gente sabe que a tensão de cisalhamento ela é V, que é minha força cortante, Q é o momento estático de primeira ordem, I é o momento de inércia e B é a largura. Onde esse Q, para esse caso aqui, é B ao quadrado, C ao quadrado menos Y ao quadrado. O que é o C? É a distância da linha neutra até em cima. Então percebo que essa tensão aqui, ó, normal, a tensão normal, ela vai produzir uma tensão assim na minha viga, né? Ou seja, que a linha neutra, ela vai dizer que a tensão ela está variando, né? Ela está variando linearmente em relação à linha neutra. Como esse cara aqui, as fibras inferiores estão tracionando e as superiores estão comprimindo, esse cara está fazendo isso aqui, ó. As inferiores tracionando e as superiores comprimindo. Então aqui, né? Precisa que eu estou analisando as tensões nesses pontos aqui, ó. Se eu fosse fazer aqui, ó, aqui, no azulzinho, aqui, aqui e aqui, ó. Que esse aqui, esses caras são equivalentes aqui, ó. É chamado 1, 2 e 3. E aqui, ó. E minha tensão de desalinhamento, perceba que quando o Y igual a C, esse cara é zero. Então, zero é minha tensão de desalinhamento. Isso aqui é um quê? Um quadrado, né? Então, eu sei que minha tensão de desalinhamento, ela vai produzir uma parábola aqui, né? Uma parábola. Então, a distribuição da tensão de desalinhamento é o seguinte. Ela é zero na extremidade e ela vai ser máxima quando? Ela vai ser máxima quando o C é zero, que ou seja, na linha neutra. Né? Na linha neutra. Na linha neutra. Ou seja, quando o Y é zero, né? Então, ou seja, na linha neutra. Aqui, minha tensão de desalinhamento máximo. Né? A distribuição. Então, eu tenho distribuições de tensões cisalhantes, né? E normais na minha viga. Então, se eu olhar no ponto 1 lá, no ponto 1, vamos fazer assim. Ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Ó. No ponto 1, percebam que eu tenho apenas o ponto 1 é um elemento de tensão lá. Se eu analisar o ponto 1, né, tem um elemento de tensão, fazer de outra cor aqui, ó. O pessoal vai acabar, aí esses voltam. Aí tem o ponto 1 aqui. Então no ponto 1 tem apenas o quê? A compressão. No ponto 2, que é no meio, percebo o quê? Que minha tensão normal é zero, mas eu tenho o quê? Tensão cisalhante. Mas tenho tensões, vamos dizer assim, cisalhantes. Tensões cisalhantes. E no ponto 3,
Percebam que eu vou ter só aqui, tração, né? Ter tração. Porque o que? Ele só está sob medida de tração, mas tensão de alinhamento é zero nas extremidades. Ou seja, entre o ponto 1 e o ponto 3, eu vou ter uma distribuição de tensão mais ou menos assim, ó. Isso é uma viga, né? Coexistem tensão normal e tensão de cisalhamento. Então eu tenho isso aqui, ó, mais ou menos. Aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui e aqui. E aqui é a mesma coisa, entre 2 e 3, né? Obviamente abaixo da minha linha neutra, coexistem tensões normais e de cisalhamento. Então, entre 1 e 2 é aqui entre 2 e 3, ó. Então aqui vai coexistir as tensões lá. Vai cair, pessoal. Aqui entre 2 e 3. Coexistem tensões normais e tensões cisalhantes. Uma viga é uma análise um pouco mais complexa. Um pouco mais complexa do que normal. Pessoal, vai acabar aqui, daí todo mundo volta. Todo mundo volta. Começar outro tópico aqui. Falta menos de 1 minuto para acabar. Acho que não está gravando, né? Stop share. Bom, a gente viu isso para cada tipo de carregamento. Como chegar no elemento de tensão para esses carregamentos básicos aí. Esses carregamentos básicos. O que a gente vai ver agora? Quando nós temos carregamentos combinados. Como assim o carregamento combinado, professor? Vamos supor aqui, ó. Vamos supor um exemplo. Carregamento combinado. Vamos supor, ó, que eu tenha, por exemplo,
um sistema assim, ó. Tem uma viga aqui, por exemplo, uma viga num pilar. Aqui tem uma conexão aqui parafusada e tal. E aqui tem outro negócio. Outra parte está em balanço aqui. Aqui eu tenho esse mesmo sistema aqui. Ó. É um sistema. Uma viga, né? Tá. Pilar, quer dizer. E aqui uma viga em balanço. E eu venho aqui, ó. E ponho uma carga aqui, ó. Dessa maneira. Tranquilo? Então, ó. Percebam aqui, ó. Que esse cara aqui, ó. Ele tem um ângulo θ, né? Tem um ângulo θ aqui. Mais ou menos. Então perceba que esse cara, ele tem uma força. Vamos dizer assim. Fx e Fy aqui. Então percebam que se eu olhar para esse cara, ó, então eu vou ter essa força Fx para a viga só, né? Olhando a viga, ó, eu vou ter essa força Fy agora e essa força Fx para cá. Ó. Então percebo que essa força Fx, se fosse as tensões normais, né? Obviamente isso vai depender do sinal aqui do momento fletor, né? Por exemplo, ó, perceba que esse cara está fazendo isso, né? Ó. Esse cara está em balanço, está fazendo isso. Ou seja, as fibras superiores estão tracionando e as inferiores comprimindo. Que é o contrário desse cara aqui, né? Que é o contrário desse cara aqui, ó. É o contrário. Isso aqui está em balanço. O momento fletor desse cara é algo negativo, né? Então percebo que essa força Fy, se a gente pensar só em tensão normal, então eu vou ter uma tensão normal da flexão, que vai ser o momento fletor causado pela força Y dividido por Y, pelo momento de inércia, V, mais o quê? Mais ou menos, vamos dizer. Deixar ao contrário. Vamos dizer assim. Essa força Fx vai causar uma tração. Vai ser o quê? Uma tensão de tração. Fx sobre A. Área resistente. Mais ou menos, vamos dizer assim, o que? A tensão de flexão normal causada pela sua força Y. Vai ser o quê? M vezes Y divididos por Y. Não sei por que mais ou menos. Porque isso aqui isso aqui é uma distribuição de tensão, né? Então, nesse caso, acima da linha neutra ele está assim, e embaixo ele está assim, né? Então, em cima da linha neutra ele está tracionando, e embaixo da linha neutra está comprimindo. Então, ou seja, ele vai estar mais solicitado nesse caso. Então, vamos colocar assim, ó. Acima da linha neutra. Acima da linha neutra. Ele tem mais esse cara. E abaixo da linha neutra,
abaixo, né? Você vai diminuir esse K. Então, isso aqui é uma tensão combinada. Eu tenho duas tensões. Eu tenho o quê? Tração. Tração. Mais flexão. Vamos pensar lá num eixo, por exemplo. Exemplo 2, ó. Um eixo. Eu tenho um eixo aqui, ó. Tem um eixo aqui. Nesse eixo aqui eu tenho uma polia, por exemplo. Uma polia em V. A gente sabe que tem um lado tenso e um lado frouxo dessa polia aqui, né? Também aqui a polia. E essa polia, ó, tem uma força aqui, ó. Tem essa força. Vamos dizer assim, ó. Então esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, dependendo do ângulo ali, né? Do abraçamento aqui. Ele tem um ângulo de abraçamento aqui, né? Ele tem um ângulo de abraçamento. E esse ângulo de abraçamento está diretamente correlacionado com esse ângulo θ aqui, ó. Então percebam então que essa polia, ó, vai ter uma componente de força, vai ter uma componente de força aqui e aqui, ó, por exemplo. Aqui e aqui. Na verdade, isso aqui para baixo. Para cima, vai depender do sentido que eu tenho o lado frouxo e o tenso. Isso aqui está para cima, isso aqui está para cima, isso aqui está para cima também. Aqui. Beleza. Isso é exemplo, né? A gente vai ver isso aí na teoria depois, sobre o lado frouxo, lado tenso, quando for estudar. Isso aqui, o lado frouxo e o lado tenso, vai depender do sentido de rotação aqui do eixo. Vai ter um lado mais frouxo e um lado mais tenso. Percebo então, ó, que esse cara aqui, ó, todo esse sistema aqui, ó, ele pode ser substituído por um sistema equivalente de força. Então, ou seja, eu vou olhar para o meu eixo ali agora. O meu eixo aqui. Tá. Com esse sistema equivalente, eu vou ter então, no caso, né, uma tensão, uma força F, né, uma força F para cá nesse sentido, uma outra força F para cá nesse sentido, que é Fy ou Fx, né, vai depender, isso aqui vai depender da resultante, né, vai depender da resultante. Mais o que? Mais o momento causado pela essa força Fx aqui, ó. Eu estou analisando a tensão nesse eixo. Então percebam então que eu tenho, ó,
Então, esse cara aqui percebeu que eu ia ter um momento fletor nesse plano, eu teria um momento fletor nesse plano, e além disso, que a torção, ó, tem um eixo, ele tem carregamento combinado, ó, um carregamento combinado. Qual que é a diferença de um eixo de uma viga? É que a viga só suporta a flexão, o eixo vai ter que suportar a flexão e torção. Carregamento combinado. Só que a flexão não é só num plano, ó. A flexão é nesse plano aqui, devido a essa força Fx, no outro plano, devido a essa força Fy, mais a torção, ó. É um carregamento combinado. A gente vai ver, então, que a gente vai chegar em umas fórmulas para eixo. Mas a base está aqui, ó. É saber que um eixo tem carregamento combinado. E como que a gente vai, por exemplo, dimensionar, por exemplo, os mancais de rolamento? Os mancais de rolamento, ele tem que suportar essas o quê? Essas resultantes de força aqui, ó. Que são as cargas que devem suportar o rolamento. Daí, com isso aqui, por exemplo, eu conheço a potência. Potência vai ser o quê? Potência eu sei que é torque vezes rotação, né? Vezes velocidade angular. Aí eu conheço a potência, conheço a rotação, que daí eu calculo o torque. O torque calculo tá. E começo a calcular as variáveis. Como que eu seleciono o rolamento? Eu sei a potência de entrada, eu sei a rotação que esse cara está aqui. Eu vou lá, calculo as forças radiais axiais, dependendo lá do tipo, né? Aqui nesse caso eu tenho força radial. Vou lá no catálogo e seleciono o meu rolamento e estimo a vida L10, lá, por exemplo. Tempo de vida do meu rolamento. Né? A base está aqui, pessoal. A base está aqui. Né? Então, perceba que então a ideia do carregamento combinado que a gente está fazendo toda uma metodologia para poder analisar, né, a tensão que eu tenho carregamento combinado. Igual esse caso aqui, ó. Igual esse caso aí. Né? Bom. Um conceito importante para a gente trabalhar com esse cara é o conceito de sistema equivalente de força. Qual que é a base desse conceito aqui? Ó? Por exemplo, vamos supor que eu tenha uma viga aqui, ó. Tem um ponto M aqui, ó. Vou chamar ele de... Tem a ver uma força F aqui. Esse é um dos preceitos mais legais da mecânica. Tem um ponto M aqui, ó. Por exemplo. Isso aqui é equivalentemente ao quê? Eu tenho essa força F. Se eu vir no ponto M, colocar uma força F para cima, para baixo, uma força F para cima aqui, altera o equilíbrio estático do minha estrutura? Não, né? Porque eu percebo que F menos, ó, mais F menos F, esse cara se anulou. Então continua sendo igual ao de cima. Só que aí tem uma jogada, ó.
Perceba que esse cara aqui, ó, ele vai resulta em um binário. E quanto vai ser esse binário? Vai ser o momento gerado por F vezes essa distância dm aqui, ó. Que vai causar o momento mm. Então esse cara daqui é equivalente, ó, a colocar a força F aqui mais o que? Esse momento mm. Isso não vai alterar o equilíbrio estático da minha estrutura. Equivalentemente a isso. Esse aqui é um sistema equivalente. Esse aqui é um sistema equivalente. Então, como que a gente vai fazer essa análise, pessoal? Nós iremos fazer essa análise. Então, por exemplo, eu tenho um sistema de coordenadas, eu tenho aqui supor aqui uma tubulação, vamos dizer assim. E eu estou analisando, por exemplo, ó, e quero analisar o meu elemento de tensão nesse ponto, o meu estado de tensão nesse ponto. Vou ter de outra cor. H e K. Esse K está sujeito aqui, ó, a um F1, a um F2. Aqui, várias forças. Também tem um sistema de coordenada aqui. X, Y, X e Z. Eu posso utilizar aqui, chegar desse cara aqui e construir. Ó. Eu sempre vou utilizar esse sistema equivalente. Ó. Construir um sistema equivalente. Ou seja, eu vou pegar esse cara aqui, ó, e vou analisar as forças naquela seção. Então, vou ter o ponto H aqui e o ponto K aqui. Obviamente, tenho sistema de coordenada Z, X, Y. Então, o que eu vou fazer? Vou chegar no sistema de equivalente. Eu vou trazer todas as forças existentes, ou as componentes das forças, né? Então, eu vou trazer a componente Fx, mais a componente Fy, mais a componente Fz da força resultante. Mas como eu trouxe essa componente, eu tenho que trazer o quê? Os momentos gerados pelas forças. Então, eu vou trazer o momento mx, o momento aqui
em torno do MZ e em momento em torno do MY aqui, ó, que é FY, que é FZ. Vou trazer os momentos. Lembrando, ó, que momento, ó, é o produto vetorial da distância pela força. A gente vai utilizar muito a ideia do produto vetorial porque a gente vai fazer uma análise tridimensional aqui. Isso aqui é lá da álgebra linear, da física. Então, desse cara aqui, eu vou pegar e vou retirar meu exemplo do meu estado de tensão daí, ó. Como que vai ser esse estado de tensão? Vai ser algo aqui assim, ó. Então, eu vou ter minhas tensões, sigma x, vamos um sigma x, sigma y, sigma x aqui, sigma y, sigma y e as tensões desse exalhamento. Tá, xy, aqui, aqui, aqui. Até. Então, vou calcular o sigma x, o sigma y e o tal xy desse carregamento combinado. Então, isso que a gente vai fazer como exercício na próxima aula. Uma vez que a gente conseguiu esse cara, o que a gente vai fazer daí? Calcular as tensões principais. Que é o sigma 1 e o sigma 2. Depois que a gente calcular isso, critério de falha. Depois que calcula o critério de falha, selecionar o critério de falha, né? Coeficiente de segurança. Professor, Oi. deixa eu só explicar novamente o que é aquela composição do momento ali, o momento igual a R vezes F? isso. Isso aqui é um produto vetorial, né? Momento é o produto vetorial, ó. Sabe que o produto vetorial, ó, deu um vetor U e V, né? Vetor U indo na direção de V, ó. Ele vai produzir um terceiro vetor W, que é ortogonal a U e a V, né? O mesmo a gente pode utilizar para momento, ó. Por exemplo, se eu tiver aqui uma viga, exemplo, uma viga que tem um eixo de rotação, por exemplo, e aplico uma força F aqui, e aqui eu tenho um vetor, por exemplo, distância, né? Tem um vetor distância. R. Então percebo que como M é R, produto vetorial com F, qual que vai ser o resultado? Vai ser um resultado, um momento aqui, ó. Vou fazer um vetor para cá, ó. Na verdade, o resultado desse vetor é um vetor para cá, ó. Ou seja, ele vai causar um vetor momento aqui, cujo sentido desse momento, né? Tá aqui, ó. Tá tentando rotacionar essa viga, né? Ou seja, vai dar um terceiro vetor que é ortogonal a F e a R, ó. Posso trazer esse, por exemplo, dizer que esse R aqui, né? Vai ter o R, o F, vamos dizer assim, vamos dizer, o R, o F e o meu vetor momento aqui. Ele é ortogonal, né? A ambos. Essa é a ideia.
Que a gente aprende momento igual força vezes distância, mas a ideia, deixa de olhar que o momento, ele é um vetor. O momento é um vetor, por isso que tem o momento no sentido horário, né? Momento no sentido horário positivo, no sentido, né? No anti-horário positivo, e no sentido horário negativo, porque é um vetor. E esse vetor tem que respeitar o quê? A regra da mão direita, ó. Ó, regra da mão direita. Ele respeita a regra da mão direita, ó. E como que a gente calcula um vetor, né? A gente falou na aula de mecanismos lá, ó. Você lembra que esse vetor R, ó, eu posso escrever em termos do vetor unitário? Rxi mais Ryj mais Rzk. O mesmo eu posso fazer por vetor F, né? Então, Fxi mais Fyj mais Fzk. Então, o momento aqui, ó, o vetor momento vai ser o determinante, vamos dizer assim, dessa matriz aqui, ó. IJK, RX, RY, RZ, FX, FY, FZ. Que vai dar daí, por exemplo, os momentos aqui. Então, desse cara eu tiro aqui, daí eu vou ter um momento, ó, um MXI mais um MYJ mais um MZK, ó. Né? E aí sim, eu vou fazer uma análise, porque essa análise vetorial, eu posso também fazer força por distância, só que por que a análise vetorial é mais... eu prefiro, por exemplo, fazer análise vetorial, porque a análise vetorial ela fica mais fácil visualizar os carregamentos tridimensionais. Muito mais fácil. Fica muito mais fácil. Entendendo essa parte aqui do produto vetorial, pessoal? Vou parar o vídeo aqui. Daí, pessoal, alguma dúvida na aula ou não? Bem extenso esse assunto, né, professor? Ah, é, né? É bastante. Na verdade, ó, eu tô condensando tudo, cara. Porque nem eu falei. Eu começo a matéria de mecânica dos sólidos a partir de mecânica dos sólidos de máquina a partir dessa aula de hoje. É que eu tive que fazer um resumo de mecânica dos sólidos em 4 aulas, falar de todos os tipos de tensão e agora colocar tudo, né? E grande parte de alguns conceitos ali, nós estamos vendo com o professor, vamos ver com o professor Marcel, né, agora. Né? Mas esse é o conteúdo. Professor, Oi. só uma dúvida. O que seria o C.S ali? Aonde? Depois de critério de falha que você colocou, Coeficiente de segurança. coeficiente de segurança. Ok. É C.S. Coeficiente de segurança. É bem extenso, mas a base é essa, entendeu? Ó, você tem um carregamento, vários carregamentos. Você vai chegar no sistema equivalente de força. Aí a calcula vai dimensionar, por exemplo, o eixo, tá? E o quê? E o eixo, por exemplo, um eixo.
dimensiono, coloco o critério de falha para carregamento estático do eixo. Por exemplo, o eixo geralmente é de aço, então o critério de falha, você vai ver lá um dimensionamento com base no critério de falha de von Mises, outro no critério de falha de Tresca. Daí a gente conhece o sistema equivalente de força, daí fica fácil, é só calcular as reações de apoio. Então as reações de apoio nada mais é que o quê? Que são os carregamentos que os mancais de rolamento devem suportar. Com esses carregamentos mancais de rolamento, que são as forças axiais e as forças radiais, eu consigo então selecionar o meu rolamento. Se eu consigo selecionar no rolamento lá e conheço as cargas, eu consigo então estimar o tempo de vida útil do rolamento. Então eu consigo, por exemplo, fazer um plano de manutenção preventiva lá. Né? Esse rolamento aqui de vida por exemplo, eu sei mais ou menos que esse equipamento aqui vai lá e tem uma rotação, tem o motor, a potência do motor é tantos cavalos e tem uma rotação de tanto de saída. Vai lá, calcula, tá? E você tem o tempo de vida útil. O que acontece? É que muitas vezes, né, esse cálculo a gente não acaba fazendo. Como geralmente se chamam lá um engenheiro especialista, quando tem, por exemplo, muita falha de rolamento, muita coisa, né? Então o cara troca, vai na tentativa e erro, ou se não, chama lá, por exemplo, engenheiro de aplicação da NSK, chama engenheiro de aplicação da SKF. O que o cara vai lá? Ele vai lá e joga esses dados lá numa, né, por exemplo, uma planilha lá, uma calculadora online, e vai lá e seleciona o rolamento para vocês. O que acontece é isso, né? Mas agora tem o conceito por detrás. A grande vantagem do engenheiro é o quê? O cara que sabe entender o quê? O tipo de esforço que está agindo naquela estrutura lá. Daí o cara vai lá ver o tipo de esforço. Daí chega lá o teu chefe e vai falar, não, isso aqui tá flambando. Daí você começa a falar, mas o cara tá falando bombagem, né? Porque flambar. Onde que isso aí tá flambando, velho? Flambagem é um termo errado. Né? Você já começa a dar no meio do cara. Né? Por quê? Porque o cara não sabe o termo técnico correto. Né? Então, pô, você começa o quê? Demonstrar que você tem conhecimento sobre estrutura, né? Sobre cálculo, né? Você não é um Zé Ruela. Né? Você é um engenheiro. Né? Não é um cara que só tá ali. Não, você uma outra visão. E essa visão que é importante. Por isso que você tem que ter essa parte conceitual bem consolidada. Porque, pô, se você dá conta de um problema que é difícil, meu amigo, e aí vocês vão utilizar isso para qualquer ponto na vida profissional de vocês aí. Porque vocês vão ver que qualquer outra coisa se torna fácil. Qualquer coisa se torna fácil. Daí você pensa, esse negócio é difícil, então esse é difícil, então é para mim, né? Como falar o filósofo lá. Então, pô, manda para mim aqui que eu dou conta. Então, vocês têm que se desafiar, pegar um problema difícil, ali cheio de carregamento, conseguir entender aquelas forças atuando, porque depois você chega lá, olha uma estrutura na prática, você já consegue imaginar na tua cabeça como que aquilo tá, quais são os carregamentos agindo. E, pô, daí se torna um exercício fácil, né? Até mesmo quando se for projetar uma disciplina, uma estrutura, fazer uma RT, fazer um laudo técnico, saber se aquela estrutura, né, está se comportando de maneira adequada, da maneira que você projetou, porque às vezes, eu vou colocar lá num software de simulação, coloquei no software, mas às vezes o problema da simulação é o seguinte: o que você coloca lá, ele gosta de resultado. Agora, você sabe se aquele resultado que você colocou está certo, está errado? Pô, não sei, cara. E como que eu vou saber? Pô, alguma maneira eu vou ter que validar aquele modelo que eu fiz. De alguma maneira eu tenho que saber se ele está correto ou não. Então esse feeling é importante. Esse feeling é importante. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, pessoal? Um ponto que quero falar para vocês é que talvez tem um colega meu que fez mestrado comigo, trabalha numa empresa de simulação bem consolidada, e o cara é quente nessa área estrutural aí. Mas o cara é bem quente, assim. E eu tô vendo com ele para ele fornecer uma palestra para nós aí
sobre a importância, assim, né, do cálculo estrutural, simulação na engenharia aí. Então eu estou vendo se a gente consegue fazer isso nessa semana, na semana não, né, na próxima ou na outra. Aí eu vou ver com ele esse ponto. Ele vai mostrar alguns exemplos práticos lá de cálculo estrutural aí para algumas empresas consolidadas aí da indústria aí, para vocês abrirem um pouco a visão nessa questão, né, do cálculo estrutural propriamente dito. Beleza, então, pessoal? Tranquilo, professor. Lembra que segunda-feira a gente tem dia livre. Se der Aham. certo essa palestra aí para segunda-feira, professor. Pode ser num dia livre, né? Pode ser. Isso. Pode ser. Que daí eu tô vendo com ele, né? Ele só tá vendo assim a liberação na empresa, porque daí ele tem que mostrar alguns dados, né? Algumas coisas da empresa. E ele só tá pedindo. Ele trabalha numa empresa própria, ele só tá, quer dizer, ele trabalha, na verdade ele é um desenvolvedor, trabalha mais com desenvolvimento de soluções dentro do próprio software, vamos dizer assim. Tipo, por exemplo, ó, o cara faz um projeto lá para Renault lá, por exemplo, no software automobilístico. O cara quer calcular, por exemplo, lá um tipo de esforço no determinado componente lá. Então, ele vai lá, desenvolve essas soluções lá para esses caras. Né? Pô, cara, é bem fera isso aí. Bem fera mesmo. Beleza, então, pessoal? Então, por hoje é isso, então. Até semana que vem, quer dizer, até semana que vem. Bom feriado para vocês aí. Até mais, pessoal. Fechou, professor. Obrigado, até mais. Tchau. Valeu.